E aí galera, de boa? Bom, hoje o nosso resenhando com o Jones Book. E aí, gostou da camisa? Tá massa? Em especial, é o Dia das Mulheres, velho. E assim, eu fiz um script aqui. Pera aí. Ah, as pessoas tá dizendo que isso aqui eu tava com fake news, né? Não, isso aqui é leite, tá? E assim, cara, no Dia das Mulheres eu queria falar muitas coisas, né? Queria fazer a resenha desse livro específico. Deixa eu colocar aqui, mudar aqui, acho que vai melhorar agora. Vai melhorar. Esse livro aqui, ó, da Agnès Humbert. Velho, esse livro, ele... eu tenho que fazer só um resenhando com o Jones Book, só com ele, que é muita informação. Eu iria resenhar ele hoje, mas eu vou resenhar só algumas partes que eu achei interessantes. E depois, em outro vídeo, eu falo sobre ele. Mas Dia das Mulheres, velho, hoje, né, Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Queria parabenizar a todas as mulheres, mulheres guerreiras que lutam, que trabalham, que, cara, fazem o diferencial. Parabéns pra vocês. E assim, eu quero mandar um abraço pra todas as mulheres, velho. Todas aquelas mulheres que levantam cedo, que trabalham, que cuidam dos seus maridos, da sua família, aquelas que são solteiras também. Enfim, manda um abraço para geral aí. Mas é interessante que o Dia das Mulheres, né, comemorado hoje, dia 8 de março, ela tem um fundo histórico um tanto meio, não vou dizer conturbado, mas meio confuso. Uns dizem que surgiu na Alemanha, outros vão dizer que foi em Nova York. Bom, eu particularmente eu vou adotar a teoria de que ele surgiu na União Soviética, né? Ali num período da Revolução Russa. O que acontece? Em 1917, 900 mil mulheres, elas caminham nas ruas de São Petersburgo em busca de melhorias do seu próprio trabalho, em busca de uma melhoria, que eu posso dizer, além do trabalho, para o governo olhar para as mulheres com olhares diferentes, dizendo, ei, eu sou mulher, eu não sou um objeto. Então, a partir desse movimento que aconteceu na Rússia, segundo alguns historiadores, eles vão dizer que começou a desenvolver um sentido positivo para as mulheres. Agora falando aqui de nível de Brasil, até coloquei aqui no meu script aqui, no Brasil, quando foi exatamente no ano de 1879, foi editada uma lei naquela época que as mulheres poderiam acessar as universidades. Uau, isso na época, acredito eu, que foi recebido com louvores para as mulheres. No ano de 1932, já no governo de Getúlio Vargas, as mulheres conseguem o direito de votar, velho. Caraca, imagine isso. As mulheres eram um produto do meio, na qual elas não tinham legalidade para poder falar. Estou falando agora em nível de Brasil, era excluída às vezes de um contexto social. Agora as mulheres elas podem voltar. Isso foi um ganho muito grande. Foi um ganho muito grande para as mulheres. E acontece que isso vai se encaminhando, cara, e chega em 1945. O que acontece? A ONU, ela edita, através de uma portaria, o direito de igualdade em todo o globo terrestre, no sentido de que o homem tem o mesmo direito de que mulheres. Uau, isso é magnífico. Então, temos que trabalhar. Então vemos que as mulheres vai conquistando os seus espaços com muita dificuldade, com muitas dores, sim, vai conquistando. E, poxa, chega no ano de 2006, né, onde foi criada talvez uma das leis mais importantes aqui no Brasil, a lei da Maria da Penha, né? Que muitas mulheres tomavam taca dos seus maridos, era tida como escrava e etc. Então veio essa lei, Lei Maria da Penha, e o que ela fez? Ela veio para combater a violência doméstica. E caraca, isso aí pra mim foi uma das melhores leis que existiu para as mulheres, no sentido para combater a violência. E já no ano de 2015 foi editada a lei do feminicídio, que classifica o assassinato contra as mulheres como uma condição de crime hediondo.
E acredito que não deve parar por aí, deve prosseguir, porque caraca, afinal as mulheres são ultra mega power top, velho. E assim, infelizmente na sociedade machista, muitas das vezes os caras não querem receber ordens de mulheres, né? Pra minha chefe, óbvio que a minha chefe é mulher. Então, assim, tem pessoas que é super machista, não vai aceitar e etc. Mas pelo contrário, eu acho que a mulher deve ser bem tratada assim, deve ter a sua dignidade sim. E assim, entendo eu que mais direitos sim para as mulheres, velho, mais direitos, né? E longe de machismo, machista, no sentido de que, eu não vou receber ordem de uma mulher, ou etc. Não, não é desse jeito. Eu acho que é mais provável do que nunca, né, que as mulheres estão chegando forte. Boa parte de altos cargos que existe no mundo, as mulheres vêm tomando espaço e elas têm aquele toque de delicadeza, né? Então, parabéns a todas as mulheres. E bom, e vamos falar sobre o livro A Resistência, a história da mulher que desafiou Hitler. Vou pro... E ela, intelectual pra caramba, mãe de 2 filhos, casada, ela, ela trabalhava, né, e fazia também a edição de jornais, cara. Então, quando a Alemanha nazista de Adolf Hitler, ela invade a Alemanha e a Alemanha invade a França, melhor dizendo, e a França, para não ver destruição, ela se rende. E quando a França se rende, o exército nazista toma Paris. E a partir da sua tomada de Paris, houve um êxodo, onde que os franceses que residiam em Paris foram dispersados para os interior. E nesse percurso estava Agnes, né? Ela fugindo do domínio nazista na capital francesa, a saber, Paris. E o que que acontece, velho? Ela começa a detalhar numa riqueza de detalhes tão profunda o que estava havendo. Pessoas estavam caminhando, né, descalços. Inúmeras mães tinham perdido seus filhos, soldados chorando, carros abandonados. E ela vendo tudo aquilo e relatando. E é como se você sentisse que estivesse lá. E ela olha e fala, é o fim, nós vamos virar escravos. O povo alemão vai dominar. Então o que que acontece? Ela ouve, através do rádio, o general Charles de Gaulle. E Charles de Gaulle falava, olha, junte-se a nós, povo francês, e vamos criar uma resistência. Quando ela ouve isso, mano, ela se encoraja de uma maneira cabulosa, a ponto de dizer assim, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Nasceu em mim um centro de patriotismo, nasceu em mim uma realidade diferente. Então ela tem uma ideia de criar um grupo chamado A Resistência, né? E eu quero, antes de falar sobre esse grupo, eu quero ler para você um tópico que eu acho que é super interessante desse livro. E esse tópico aqui eu vou oferecer a todas as mulheres que são guerreiras. E vamos lá? O tópico é o seguinte: quer dizer então que não temos mais o direito de ler em nossa própria casa? O que quisermos falar, também não vamos ter o direito de falar em qualquer lugar? Eles desejam, sem dúvida, nos proibir até de pensar. Mas isso eles não vão conseguir. Que façam picadinho dos nossos ótimos livros. Já que temporariamente eles são mais fortes do que nós. Ele está falando aqui do nazismo. Mas não poderão jamais, em algum tempo, transformar ou destruir o nosso espírito em papel. Ela está dizendo da seguinte maneira: ela, como trabalhava no museu, na parte da biblioteca ela era responsável, ela pegava os livros, escondia para os nazistas não pegar e levava para sua casa. Então ela estava dizendo, olha, vocês podem até me calar, vocês podem até me censurar, mas o que eu tenho dentro de mim, o que eu aprendi, isso não vai virar papel, isso não vai ser esquecido. E ela foi um exemplo de mulher guerreira. Então, a Agnes agora, depois que ela esconde os livros, ela tem que fugir, como eu estava narrando anteriormente.
E agora, velho, acontece que ela vai criar essa resistência. E como é que ela vai criar resistência? Ela vai criar um jornal e ela vai criar adesivos. E alguns adesivos estavam Viva Charles de Gaulle. Charles de Gaulle foi um general francês que incomodou a França diante do império, diante do nazista. Ele foi tão relevante quanto Winston Churchill. E o que que acontece? Ela saía pregando nas vias, nas cidades pobres, nas cidades ricas, em terminais, para as pessoas ver que havia possibilidade de eles contornar aquela situação. E dentro desse livro tem uma história de um ciclista, né? Me falha a memória o nome dele. Ele pegava alguns adesivos e colava escondido nos carros nazistas. Nos carros nazistas, né? E caraca, então essa mulher que eu estou te narrando a história, a Agnès, ela, através desse jornal, ela foi motivando uma galera. Até que ela foi pega pelo espião alemão e ela foi transportada de Paris para a Alemanha. Ela foi dentro de um carro junto com os outros presos e a viagem durou aproximadamente 15 horas. Ela foi trabalhar num campo de concentração, mas era o pior campo de concentração da Alemanha. E naquela oportunidade, ela trabalhava de fazendo papelão para os nazistas. E muitas das vezes não tinha alimento para ela. E ela ficou ali bom tempo, em média 4 anos, até que ela foi libertada quando os aliados tomaram Berlim. E então, essa mulher é um exemplo, velho, de superação. É um exemplo de que as mulheres não são fracas, coisas nenhuma, pelo contrário, as mulheres são fortes. Então, eu deixo aqui o meu obrigado a todas as mulheres. E quero dizer que existem muitas mulheres anônimas, como Agnès Humbert, que têm lutado no seu lar contra feminicídio, contra violência doméstica, que têm lutado no seu lar contra ameaças que têm sofrido, daquelas que têm sofrido assédio sexual, etc. Então esse vídeo aqui eu quero deixar a todas as mulheres que são guerreiras. Velho, vocês são um diferencial. E é isso aí, nós estamos juntos, velho. Eu acredito que mais mulheres vão chegar assim para competir com os homens. E não tem esse negócio não, sexo frágil. Pelo contrário, as mulheres são osso duro de roer. Enfim, galera, eu finalizo aqui. Curta, compartilha. Feliz Dia das Mulheres. Deus abençoe. Valeu.